Uma moça nova, jovem, bem-sucedida, pois era secretária de uma pessoa muito influente, há 12 anos trabalhando com a mesma pessoa. Ela era tão bem vista pela chefe dela que, quando a chefe foi transferida, cogitou a hipótese de levá-la junto, mas ela não aceitou, porque o sonho desta mulher era se casar com um pastor. O primeiro pastor que ela encontrou e ficou alucinada com quem ela se casou, deu-lhe um golpe e ela ficou sem nada. Porque, como ela não quis ir embora com a chefe, ela pediu demissão. E teve todo o acerto de 12 anos que foi depositado na conta dele. E ele gastou todo o seu dinheiro. E como se não bastasse, além de torrar todo o dinheiro dela, fingindo ser pastor, né? Ele ainda usou e estourou todos os seus cartões de crédito. Além dela ficar sem nada, ela ainda ficou com dívidas. Aí lá foi ela procurar a próxima vítima, né? Um novo pastor. Porque não adianta, ela colocou na cabeça que ela queria ser mulher de pastor. E conheceu mais um cara que se diz pastor. Só que é aquelas igrejas de fundo de quintal, sabe? Aquela portinha que você abre, que tem 3, 4 gatos pingados ali, esse é o marido dela, o pastor. Só que esse cara, ele já tinha feito um monte de coisa errada no passado. Então, ele abriu esta igreja, por quê? Porque não precisa pagar imposto, não precisa trabalhar, né? Não precisa, você finge que você é pastor e aí você arruma uma trouxa para te sustentar, no caso aqui, a nossa colega. Eis que ela se casou com ele. E aí ela não tinha condições mais de manter a casa em que ela morava, ela foi morar de favor nos fundos da casa da sogra. Uma casa que não tem nem reboco na parede, não tem reboco nem no banheiro. Segundo a pessoa que me contou este relato, é deplorável a situação desta mulher. Ela, porque tinha pedido demissão, não tinha dinheiro. Ele, fingindo ser pastor, não tinha dinheiro. Então, o trabalho deles era pedir Pix para as pessoas. Pede Pix para um, pede Pix para outro. Eis que na pandemia esta pessoa engravidou. A mãe dela se comoveu, né? Então, começou a ajudá-la através dos Pix. E aí é muito engraçado porque ela mandava mensagem assim para a mãe: hoje você foi sorteada para pagar a carne do mês. Oi, mãe, hoje você foi sorteada para comprar as fraldas do bebê. Até que esta criatura decidiu engravidar novamente. Por quê? Porque Deus manda quantos filhos a gente pode carregar no bucho, né? É mais ou menos por aí. Aí a mãe desistiu. Aí a mãe falou: não, se você tem dinheiro para ficar fazendo filho, você tem dinheiro para sustentar essas crianças também. E aí as portas começaram a se fechar, até que ela teve que ir trabalhar de faxineira, de diarista, para ele torrar o dinheiro. Porque assim, diz que o auxílio, Bolsa Família, não sei que eles recebem um auxílio de quase R$ 800, está no nome dele. Então o dinheiro cai na conta dele, ele gasta tudo. Ele não ajuda a sustentar ali. Outro porém aqui, o cara, o pastor, né? Pastor, ela casou com o pastor. Ele não ajuda com as crianças, ou seja, se a família dela, irmãs, mãe, não fica com as crianças para ela poder trabalhar, ela não pode trabalhar porque ela não tem com quem deixar as crianças. E ela acha que isso é vida, uma vida deplorável, mas para a sociedade eu sou esposa de um pastor. Ela realizou o sonho dela, torto do jeito dela, ela realizou. Por que eu decidi trazer essa história aqui? Que eu coloquei um print desse papo aqui, meio por alto lá no Instagram, e todo mundo ficou assim: nossa, como pode? Entendam uma coisa, gente, a primeira vez que você usa algum tipo de entorpecente, você faz alguma coisa, você sabe que aquilo ali não é legal, mas você não acredita que vai ficar viciado naquilo. Nós vivemos em cima do que está gravado no nosso subconsciente. A nosso dia a dia, ele é criado, todas as nossas ações, todas não, em torno de 95, 96% da nossa realidade diária, ela vai se criando ali no dia a dia a partir do que está gravado no nosso subconsciente. Ou seja, nós somos comandados pelas nossas crenças, pelo que a gente acredita, pelo que a gente entende que é para nós. Se não fosse assim, você teria que reaprender a dirigir todo dia, reaprender a escovar o dente todo dia. Não,
Depois que o nosso cérebro entende que aquilo ali faz parte de nós, a gente já vive no automático. E quando nós cismamos com alguma coisa e nós queremos aquilo de qualquer jeito, aquilo passa a fazer parte de nós também. Por isso que é tão difícil a gente sair de relacionamentos de longa data, casamentos mais longos. Por isso que é tão difícil a gente olhar para os nossos filhos e muitas vezes dizer que a gente tem que se afastar deles porque eles nos fazem mal, depois de adultos, né? Por quê? Porque isso já é automático. Eu sou mãe, ele é meu filho, mas às vezes você precisa se afastar, que senão você vai ser uma mãe defunta. E no caso dessa moça aqui, ela não vai dar o braço a torcer e admitir que quebrou a cara. Não vai, porque por mais que a gente olhe a situação e veja por um lado deplorável, né? Porque, pô, eu tenho um emprego, diz que ela se vestia muito bem e diz que ela recusou também muitos homens importantes quando ela era mais jovem e trabalhava lá não vou citar a profissão aqui que eu não quero expor a pessoa, né? Mas quando ela tinha a chefe dela, ela rejeitou, tipo assim, não quis muitos homens. Por quê? Porque o vício dela estava no pastor. Eu tenho que casar com o pastor, eu tenho que casar com o pastor. Porque ela acreditava ou acredita que ser esposa de um pastor gera um certo status. Então ela não olha para a vida dela, a realidade dela e quer mudar aquilo ali. Não, para ela tá bom. E estava melhor ainda quando outras pessoas estavam sustentando ela e os filhos e o marido. Agora ela tem que trabalhar, mas ela tem o status de eu estou casada com o pastor. Tem muita mulher aí que apanha, literalmente leva porrada do marido. Mas falam, pelo menos eu tenho um marido, pelo menos eu sou casada e você que é solteira. Como se fosse, assim, depreciativo, sabe? Uma mulher não ser casada ou não querer ter alguém ou não ter um namorado ou viver sozinha. Mas eu tenho certeza, e a gente estava até comentando sobre isso dentro da comunidade Guia do Despertar, eu tenho certeza que muitas mulheres que estão ali, no fundo, gostariam de ter outra vida. De ter a vida de uma mulher que está solteira, que paga as próprias contas, que tem o próprio dinheiro, que está construindo ou construiu alguma coisa. Aí vocês vão falar assim, mas se tem um monte de mulher aí independente que se sujeita a isso. Pois é, por conta do que ela acredita que precisa para a vida dela, por conta daquele padrão mental que ela fixou lá no subconsciente dela e que está levando ela aí dia após dia. Primeiro, ela tem que olhar para aquilo e desconstruir aquilo que ela construiu. Tem que desconstruir aquele desejo e olhar para a realidade. Pô, não era esse tipo de pastor que eu queria para minha vida. Eu queria um pastor bem conceituado, uma pessoa diferente, não esse cara que finge. Porque, na verdade, gente, se hoje você abrir uma portinha ali na tua garagem, colocar um púlpito lá e colocar que a igreja tá lá na frente, acabou. Acabou, você já é pastor. Mas vai lá ver se tem formação, se fez teologia, se fez filosofia, se fez um monte de coisa, se fez os estudos lá. Você sabe que eu sou contra a religião, né? Eu sou contra a religião, porque eu acho que a religião, ela não leva ninguém a evoluir. Ela mantém todas as pessoas ali, mas eu não julgo, tá tudo certo. Só que a questão aqui é vocês, não é ela. Ela é só o exemplo que eu quis trazer aqui, para que vocês olhem para a vida de vocês. Será que vocês realmente estão vivendo uma vida que vocês merecem ou estão vivendo o padrão mental que um dia vocês criaram e continuam alimentando dentro de vocês? Será que você não se casou um dia e fez aquela festa e fez o álbum e fez o pre-wedding e fez tudo aquilo, né? Lindo, as madrinhas tudo, gastou o que tinha e o que não tinha, né? Gastou o que tinha e o que não tinha. E agora você não quer. O teu casamento é horrível, não foi o que você pensava, mas você não consegue se desprender daquilo que você acreditou lá atrás. Aí no caso dessa moça aqui tem mais um porém. Ela quis casar com o primeiro golpista lá e ela também se endividou para fazer a festa de casamento, que ele não deu um centavo. Isso foi antes dela pedir demissão. Ela só pediu demissão depois, quando a chefe foi embora. Então, quando ela ficou com ele, ela estava trabalhando.
Ela casou, ela estava trabalhando. E aí foi ela que pagou toda a festa de casamento, enfim, ela ficou com todas as dívidas. Então, avalie se você não está se prendendo àquele modelo de família perfeita que você acreditou que pudesse existir quando você decidiu se casar. Eu prestei uma consultoria para uma pessoa bem parecida com isso aqui. A história é muito parecida com isso daqui. Ela estava pronta para casar, estava noiva, descobriu que ele a estava traindo, mas eles eram da igreja. E as irmãs da igreja, o pastor, todo mundo fez a cabeça dela que Deus ia restaurar isso, que Deus ia mudar ele, que era para ela casar e blá, 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 que ela ia ser um novo homem. E ela foi lá e casou, e ele, lógico, que ele não foi um novo homem. Só que quando ela casou, ela trabalhava, ela tem um filho de outro relacionamento que ela cuidava desse filho muito bem, ela tinha a casa dela, que não é dela, mas era alugada, e estava tudo certo. Hoje ela se vê num relacionamento onde ela não trabalha, onde o cara traiu ela tantas vezes que ela não sente mais nada por ele. O cara, quando casou com ela, era desempregado, era um zero à esquerda, ela sustentava tudo, porque ela tinha o sonho de casar, né? Não de ter um homem de valor do lado dela. E aí, o que ela fez? Ela começou a incentivar ele a trabalhar, abrir uma empresa, e hoje o cara até que tá indo. Tá indo. Agora imagina, se ele já traía ela antes, que ele não tinha dinheiro e era um zero à esquerda, imagina agora que ele tem alguma coisa. Pois é. Agora essa mulher tá em casa, não tem o que fazer, não quer mais ficar com o cara, não tem trabalho, não tem nada, acabou com a vida dela, ainda tem mais um filho de outro relacionamento e agora ela precisa se reerguer. E engana-se quem pensa que se ela tivesse dinheiro, a vida dela estaria resolvida, ela ia mandar o cara embora. Não. Porque a transformação vem de dentro para fora. Primeiro eu preciso entender por que eu me coloquei nessa posição. E depois eu preciso entender que o meu problema não é resolvido com o dinheiro. O meu problema é resolvido quando eu resolvo a minha carência. Quando eu paro de acreditar no que a sociedade enfiou dentro da minha cabeça desde que eu nasci, de que eu preciso de um homem do lado, que eu preciso casar, que Deus tem que unir, que blá, 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 que blá, blá, blá. Eu conheço outras pessoas que não se separam porque não podem se casar de novo na igreja. Porque na igreja católica só pode casar uma vez. Então o padre fala, você quer se separar, se separa, mas você nunca mais vai poder casar. E a pessoa entra em desespero. Nós precisamos deixar as nossas crenças de lado um pouquinho para poder racionalizar. Era para sermos seres racionais, mas muitas vezes nós perdemos a nossa racionalidade e ficamos sendo guiados aí por papinho de outras pessoas. Quer ir na igreja, vai, mas seja feliz enquanto você estiver ali. Faça da sua vida aquilo que você acha que é certo para você. Entenderam? Então, vocês têm que se desapegar daquele modelinho perfeito que vocês criaram lá atrás. Deixa aquilo de lado. Tá tudo bem se você tem um álbum de formatura, não de casamento. Tá tudo bem. Tá tudo bem se você gastou dinheiro na festa e se endividou. Não tem o que fazer. Só que você vai continuar plantando isso para continuar colhendo isso. Mulheres, acordem para a vida. Existe felicidade e amor na solitude. Quem sabe você deixando tudo isso que é ruim de lado, você encontre uma pessoa totalmente diferente, com o qual você vai construir alguma coisa, vai andar de mãos dadas. Um cara que vai te impulsionar e não te derrubar. Um cara que vai te apoiar e não te invejar. Porque a maioria dos homens fazem isso. Eles invejam as mulheres bem-sucedidas, as mulheres que construíram algo a mais que eles, e eles te conquistam para te puxar para baixo. Porque é muito difícil ter um homem que se sinta confortável ao lado de uma mulher melhor do que ele no quesito de ter construído alguma coisa, no quesito de salário. Porque eles são muito egocêntricos e machistas. O homem pode até aceitar aquilo ali, mas dentro dele tem um monstro querendo te engolir. Eles não conseguem lidar com isso, com a questão da mulher ter mais, a não ser que eles só estejam interessados em te explorar, em ter vantagem, em te sugar financeiramente e emocionalmente, em chegar e pegar o que é seu e dizer que é deles. Aí é outra história. É outra história bem diferente. Tomem cuidado. Tem uma coisa que ninguém pode tirar de vocês a longo prazo: aquilo que vocês construíram para si mesmas.
tá? Eu sei que a gente vive nesse mundo querendo encontrar um príncipe, mas príncipes não existem. E hoje ainda está muito pior do que era antigamente. Porque antigamente as mulheres casavam, e quando eu falo antigamente, é na época da minha avó, da minha bisavó, quem sabe até da minha mãe. As mulheres se casavam para cuidar da casa e pariam um filho por ano, se duvidar. E pronto, e acabou. E os homens se divertiam mesmo nos prostíbulos. Hoje não existe mais essa separação. Aqui é para diversão, essas mulheres só servem para isso, mas a minha família é a minha família. Hoje as mulheres estão se sujeitando muito, então eles não precisam mais disso. Porque é só ir na balada e pagar uma bebida e pronto, já conseguiu o que queria. Então tá muito difícil da gente se relacionar hoje em dia. Por isso que se você depositar todas as suas expectativas nisso, você vai se frustrar. Eu não sou contra relacionamentos, eu tô sempre me relacionando com alguém aí. É divertido, eu estudo a pessoa e tal, mas eu não saio de mim, eu não saio da minha estrutura para viver aquilo. Eu continuo com a minha estrutura e no momento que eu falar assim, não, isso aqui não é para mim, eu continuo no mesmo lugar. Eu não preciso movimentar tudo, por quê? Porque eu depositei tudo em cima daquela pessoa, achando que aquela pessoa ia suprir as minhas carências e as minhas necessidades. Tá na hora da gente amadurecer, né? Tá na hora da gente crescer. Eu vejo muita mulher infantilizada aí. Muita mulher infantilizada. E tem mais um agravante nesse segundo caso que eu contei aqui da mulher que fez consultoria comigo, que ela quer o divórcio, mas não tem para onde ir. Daí fala, né? Vocês falam, eu pedi o divórcio, ele não me deu, mas divórcio você não pede, você dá. Por que você não pode dar o divórcio para ele? Chegar e falar assim, tá aqui o divórcio. E acabou. Por que você tem que esperar que o outro faça aquilo que você não tem coragem de fazer? E aí esse cara, agora ele quer uma prova de amor. Para e pensa. Traiu antes do casamento, traiu a torto e direito depois do casamento. Sim. E ele quer que ela prove o amor dela por ele, dando um filho para ele. Respira que é isso mesmo. Eu estou te traindo, e daí vem aquele papinho, né? Não, ele até mudou um pouco nos últimos tempos. Não mudou. Não mudou. O homem, quando a água bate aqui, ele diz que sabe nadar. Acabou. Ó, gente, homem não muda. Vocês podem escrever aqui, que eu sei que vocês escrevem. Ah, quando a pessoa quer, ela muda assim. Quando a pessoa quer e ela não muda, ela busca uma transformação interna, o autoconhecimento, independente se é homem ou mulher. No mais, quando você descobre uma safadeza do seu marido e ele vem de joelho, com flores, com joia, com não sei o que, falando, eu vou mudar, e ele começa a te tratar diferente, você acha que isso é mudança? Você acha que isso é mudança? Não é. Eu faço o que eu preciso fazer para te convencer daquilo que eu acho que é bom para mim. Esses dias eu vi uma pessoa falando lá acho que foi no Instagram, não sei, num vídeo, onde o cara falava assim, um homem e uma mulher em vídeos diferentes falando a mesma coisa, que na hora de casar com alguém, a única pessoa que tem vantagem é o homem. E aí algumas pessoas falaram assim, eu acho que nenhum nem outro tem vantagem. Eu acho que os dois estão ali pelos mesmos objetivos. Mas daí isso é casamento de verdade. Isso aí é uma empresa, porque para mim casamento de verdade é aquele que é tratado como uma empresa, com reuniões semanais para analisar onde que estão os problemas, o que a gente pode fazer junto para resolver, que um sócio não vai trair o outro, fazer um caixa 2, que quando vocês quiserem abrir uma filial, que seria ter um filho, como é que a gente vai lidar com isso para que isso dê certo? Quando começa a ter problema de falta de dinheiro, como é que a gente vai? É uma empresa, casamento. Aí é outra história. Nós estamos falando aqui desse romantismo que vocês buscam aí na vida de vocês, desse negocinho para preencher protocolo social aí, para ir na igreja de mãozinha dada, tudo em família, a gente finge no Instagram que a gente é feliz, né? É outra história. Sim, deveria ser assim. Não é ninguém ter proveito, é todo mundo tirar proveito daquilo. Todo mundo se beneficiar daquilo. Relacionamento é troca. Enquanto só um tá doando, vai esgotar, porque você só tá dando e não tá recebendo. Então, avalie aí a vida de vocês, os relacionamentos de vocês, e veja se vocês querem continuar do jeito que estão. E vocês, mulheres que têm vida própria,
que se bastam. Cuidado para não cair na lábia de homem que quer se enfiar dentro da sua casa e tirar até as tuas calcinhas, se duvidar, para dar para outra mulher. E se você quer ajuda para resolver todos esses perrengues, faz uma consultoria comigo. Aqui no primeiro comentário tem o link. É um divisor de águas na sua vida. Vai sim explodir o seu cérebro. E se você não quiser a consultoria e quiser algo mais profundo em relação a si mesma, faz o Guia do Despertar. Não é um curso, gente, não é um curso, é só um passo a passo para você se descobrir como ser humano, para você tratar a tua criança interior ferida, curá-la, para você entender sobre energia, chakra, ansiedade. É muito, muito, muito completo. A partir dessa mudança interna, o seu meio externo começa a mudar. Se eu vou curar as minhas carências me preenchendo de mim mesma, eu não vou cair na lábia de ninguém. Eu serei forte, eu vou tomar de volta para mim o poder que eu dei para outras pessoas. É simples assim. Então, gente, se lança nesse desafio. Faz essa transformação. Você já viu, eu gosto sempre de usar esse exemplo, uma lagarta com 2 asinhas voando? Não, você nunca viu isso, porque isso não existe. Para a lagarta poder voar, ela tem que primeiro se transformar em uma borboleta. E o que vocês veem aí como promessa de mudança é isso. O cara põe 2 asinhas e diz: olha, eu estou transformado. Não, ele está te enganando, porque lagarta não tem asa. Lagarta não voa. Tem que acontecer a metamorfose. Tem que acontecer isso. E a metamorfose é dolorosa, demora, requer dedicação, requer tempo, requer insistência e foco. Mas é possível. É muito possível, gente. Bom, era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje. Eu gostaria que vocês deixassem aqui os comentários de vocês a respeito disso tudo e escrevam para mim suas histórias, contem para mim os seus dramas. Não tenham vergonha de dividir isso, mesmo que anonimamente. Manda para mim, que eu adoro história, principalmente de superação, eu sei que vocês gostam também. Vamos levar para outras mulheres os nossos exemplos de vida, né? Para que elas também consigam se reerguer, para que elas também entendam que é possível. Se eu sair do buraco onde eu estava para estar aqui hoje ajudando vocês, eu tenho certeza que vocês também conseguem.